motor turbo realmente é muito mais forte. O logo da Citroën com os frisos que integram aqui com a DRL. Tem alguns pontos que poderiam ser um pouquinho melhor, tá, pessoal? Tem um pé fundo. Como a gente já andou primeiro com a versão turbo, é interessante que a gente consegue fazer alguns paralelos. Bom, pessoal, e hoje a gente vai fazer um teste nesse garotinho aqui e olha o estilo da nave. Teto claro, retrovisor com a capa no mesmo tom, air bumps com um detalhezinho estilizado. Essa aqui, como é a versão 1.6 aspirada, não tem freio a disco nas 4 rodas, tá, pessoal? Tem tambor aqui atrás. Esse modelo aqui, Fuel Pack, é a versão mais completa e intermediária. Tem a versão Fuel Pack, ambas possuem interior com banco em tecido. A versão Fuel Pack já traz aqui esse acabamento emborrachado. Tirando o banco de couro, pessoal, é basicamente o mesmo interior que você tem na versão Shining Pack que já trouxemos no canal com o motor turbo. Aproveitar para colocar o cinto e vamos lá. Acredito que a principal dúvida para você que está pensando em comprar um C4 e está na dúvida entre a versão 1.6 aspirada e a versão 1.6 turbo é se dá muita diferença de um modelo para o outro. O motor turbo realmente é muito mais forte? Sim, tem uma diferença grande, tá, pessoal? Até porque se você avaliar a ficha técnica, são realmente propostas diferentes, né, pessoal? Lá você tem 173 cavalos, 24 kg de torque, motor turbo, motor THP, motor BMW. Aqui você tem um motor 1.6 também, mas ele é aspiradinho. 118 cavalos, 16 kg de torque, aliado a uma caixa de 6 velocidades. A forma como o motor turbo se comporta é diferente, né, pessoal? Não só tem mais torque, tem mais potência, mas o torque do motor turbo vem embaixo. Ele não precisa forçar tanto o conjunto para sair da inércia. Aqui você tem um comportamento honesto. A gente não pode dizer que ele é um carro espalhafatoso, não vai te colar no banco. Nem essa é a proposta do carro. Mas, se você quer um carro com um desempenho bacana, uma manutenção de médio e longo prazo mais barata e um carro que custa em média 8, 10 mil reais a menos que a versão Shining Pack, então aqui você tem um carro acertado. No final das contas é um carro bacana para você usar no dia a dia, levar suas crianças na escola, ir trabalhar, motor confiável, manutenção barata, encontra peça em qualquer lugar. É um carro que não vai te dar problema se você estiver pensando na questão do conjunto mecânico. Ó, tem um pé fundo. É nítido que o comportamento dinâmico desse carro comparado com o turbo ele é diferente, né, pessoal? Ele precisa de mais RPM para desenvolver, mas vocês percebem que não é um carro fraco, não é um carro manco. Você vai conseguir fazer uma viagem com o carro tranquilamente, o uso do dia a dia totalmente tranquilo. Comparado com o turbo, o ruído de cabine invade um pouquinho mais, né? Vocês perceberam que ele tem um barulho um pouquinho maior, porém a Citroën trabalhou bem no isolamento acústico do carro, então não é algo que chega a atrapalhar ou algo que vai tirar você do sério quando você está andando com o carro numa viagem, por exemplo, com a tua família. Como a gente já andou primeiro com a versão turbo, é interessante que a gente consegue fazer alguns paralelos. Por exemplo, a questão de suspensão. A calibração é muito semelhante, tá, pessoal? É uma calibração intermediária, ela não é muito macia, mas também não é uma suspensão dura. Então, no final das contas, ele acaba te entregando um comportamento dinâmico que mantém a estrutura do carro sempre alinhadinha, não fica balançando de um lado para o outro, o que pode gerar uma certa insegurança, principalmente quando você está com o carro carregado. Então, nesse aspecto, o C4 Cactus, tanto a versão aspirada quanto a versão turbo, manda muito bem, né? Outra coisa que eu já mencionei no carro turbo, que está presente aqui também, é em relação ao conforto e ergonomia, né? É um carro larguinho, é um carro que tem uma boa distância entre ombros aqui, não é aquele carro apertado, aquele carro claustrofóbico. Você fica com uma distância legal aqui do passageiro do lado, não fica todo mundo colado aqui quando você está fazendo uma viagem. Outro ponto bacana, temos ali um espaço honesto para quem vai sentado na segunda fileira. E como ele não tem um encosto de braço ali no meio, ele tem o banco meio plano, né, na parte de baixo, o que traz ergonomia para as 3 pessoas. Dependendo do tamanho das pessoas, você consegue sim levar 3 adultos ali com um conforto até que interessante, tá, pessoal? Lógico, se for 3 grandalhões vai ficar apertado, mas se você levar 3 pessoas ali com uma estatura média, como ele não tem aquele ressalto no meio do banco, você consegue levar todo mundo com praticamente o mesmo conforto, que acaba sendo um bom ponto positivo. Estamos aqui com o C4 Cactus Fuel Pack, essa versão intermediária mais incrementada. Teto claro, retrovisor na mesma cor, já conta com a moldura branca aqui
no farol de neblina, que acaba trazendo um charme especial. A área central com as colmeias redondas. O logo da Citroën com os frisos que integram aqui com a DRL, totalmente em LEDs a parte superior. Farol principal, lâmpada halógena, máscara negra. Realmente tem uma frente que lembra um pouquinho a Fiat Toro, né, pessoal? Mas é um design bastante original e exclusivo. De perfil, a gente tem algumas características que são bastante únicas, né, pessoal? Por exemplo, Air Bump. Essa aqui, como está com o teto claro, ele traz o detalhezinho branco também. Chave de presença, então abertura e fechamento das portas com um toque. Ele conta com o mesmo rack da versão Shining Pack, que é a versão topo de linha. A versão X-Series, por exemplo, tem um rack flat, que é um pouquinho mais baixo. Esse aqui acaba trazendo um incremento um pouquinho maior. Tem belas rodas, tem um formato, né, mais de crossover, né, uma roda bonita. A versão 1.6 aspirada não tem freio a disco na traseira, então tem freio a tambor. A inscrição Cactus e esse estilo aqui flutuante que traz uma continuidade muito bacana. Aqui atrás a gente pode dizer que ele gera um certo debate. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Particularmente falando, eu acho um design bastante atraente. Tem uma lanterna bonita, tem uma assinatura em LEDs dupla, né, pessoal? Invade bastante a tampa aqui do porta-malas. A parte inferior do para-choque em preto fosco e o spoiler segue aqui na mesma cor do carro. A parte de baixo ela é mais escura, né? Tem um preto fosco com o brake light. O espaço aqui atrás, pessoal, é interessante. O banco está ajustado para mim, tem 1,78 m. Vamos ver aqui. 6, 7 dedos, 8 dedos, dependendo de como você ajustar. Se ajustar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Espaço para cabeça, 3 dedos, né? Tem aqui os ganchinhos, teto claro. Tem a iluminação aqui atrás, que facilita muito para a mamãe e para o papai colocar carrinho de bebê em ambientes com pouca luz. Uma pena que ele não tem saída de ar traseiro, acho que ficou faltando. No central ele é um pouco alto, mas ele não é tão largo assim. E como eu já havia mencionado, o banco, a parte de baixo, ela é praticamente plana. Então, se você for sentar aqui no meio, você tem praticamente a mesma ergonomia de quem vai nas partes de fora. Dependendo da estatura, você sim consegue levar 3 adultos. Acabamento de portas também tem uma boa construção. Tecido, não teve corte de custos. Muitos carros na concorrência acabam trazendo um material mais simples aqui, plástico duro aqui atrás. A Citroën acabou mantendo a mesma característica. Um carro bonito. Se você olhar o design do painel, as posições ali da saída de ar bem pensada, detalhes em black piano, revestimento em couro do volante. Outra coisa interessante, porta-malas. Temos aqui 320 litros, não é gigantesco, né, pessoal, mas tem um tamanho bacana. Acarpetado, a lateral plana, o que possibilita você ter uma boa organização, iluminação, banco bipartido 70/30. E outro ponto bacana, não é step fininho, né? Step do tipo temporário, não é o mesmo tamanho de rodagem, mas quando você troca ele não chega a interferir na dirigibilidade do veículo. Consumo dele, pessoal, ó, cidade 7,8 no etanol, 11,1 na gasolina, na estrada vai fazer 9,4 e 13,1 na gasolina. A gente fez um trajetinho de cidade, fez um pouquinho de estrada também, demos umas aceleradas, né, pessoal? Vamos dar uma olhadinha quanto que ele está marcando agora nesse perímetro misto. Vamos lá. Ó, 9,7. A gente fez ali algumas puxadinhas, né, pessoal? Então, eu acredito que rodovia ele pode fazer ali uns 14, 15 andando a 90, 100, né, se não tiver com muita serra, não tiver muito pesado. E na cidade ele vai fazer de 9 a 10. Tem alguns pontos que poderiam ser um pouquinho melhor, tá, pessoal? O carro nenhum é perfeito. Assim como eu já mencionei na versão Shine, aqui também está presente esses detalhes. Por exemplo, não tem retrovisor fotocrômico. Eu acho que essa versão e a versão Shine, Shining Pack, deveriam ter retrovisor fotocrômico, né? Um carro de seus 120 mil reais, aí 125 mil reais, precisava ter. O painel bonito e bem apresentado, digital em todas as versões. Ele é monocromático, né, pessoal? Tem o fundo preto com as letras em branco, fácil de visualizar. O único ponto ali, eu acho que o contagiros ali, ele não é tão preciso, porque ele tem uma gradação muito longa, tipo 1000, 1500, não dá para saber se ele tá a 1200 ou 1600 RPM. Ele fica ali com um quadradinho que pode ser 1500, como pode ser 1400, como pode ser 1300. Então, você percebe que ele tá ali com
3 barrinhas agora, tá um pouquinho depois do 1. Teoricamente 1.500, mas ele pode estar 1.300, 1.400. A gente nunca sabe exatamente qual é a rotação. Interfere no funcionamento do carro, no uso do carro? Não chega a interferir. Mas eu acho que a gradação ela podia ser um pouquinho menor. A parte externa aqui, do lado esquerdo tem ali o nível do combustível e do lado direito temos ali o sistema do econômetro. Ó, ele tá com as barrinhas para fora do verdinho, então ele tá gastando um pouquinho mais do que seria um nível aceitável, questão de economia, né? Ó, agora que eu dei uma aliviada no pé, ele já ficou dentro do verdinho ali, ó, agora já voltou para fora, ó, ficou dentro do verdinho. Então aqui ele está numa condução mais econômica, está dentro da faixa ideal ali. Então, se você conseguir tentar manter a condução sempre dentro do verdinho, ele vai ficar um carro mais econômico. Deixa eu passar ali esse Onix. Vambora, é um Prisma. Ó, vocês percebem que ele precisa de um pouco mais de rotação, mas ó, já chegamos aqui no 80, 90, 100 km por hora. Comparado com o turbo, né, tem uma diferença grande, né, pessoal? Mas digo pra vocês, tem um desempenho honesto. Não vai faltar potência, não vai faltar torque para você usar esse carro no dia a dia. Posso dar certeza para você. E vocês perceberam que ele invade um pouquinho mais a cabine, o ruído é um pouquinho maior comparado com o turbo, porque ele exige uma rotação um pouquinho maior. Ó, pessoal, tô parando aqui agora para poder fazer o 0 a 100 no modo Eco, para ver se tem alguma diferença. Vamos botar aqui no modo Eco. Vamos lá. Modo Eco ativado. A gente fez um 0 a 100 ali atrás, né, no modo Sport, ó, ele tá marcando 12.2. A gente tava fazendo aquele trajetinho mais tranquilo, já melhorou bem a média, viu, pessoal? Vamos acelerar e vai. Foi. Vamos lá. Ó, 60, 90, 100 km por hora. Assim, pessoal, eu não senti assim muita diferença, não. Sendo bem honesto com vocês, eu achei que ficou bem parecido. Só a nossa média, né, que foi por espaço, né? Tava marcando 12 quando a gente parou, agora tá marcando 8, 9. E eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Meu muito obrigado em especial da equipe da La Fontaine, considera Peugeot e Citroën aqui de Joinville. Se você quiser comprar qualquer uma dessas duas marcas, vou deixar links na descrição, pessoal. Telefone, endereço, Instagram. Os caras são muito bons de negócio. E se você for de Joinville região, dá para marcar um test drive também. Eles têm não só a linha de C4, mas tem também a Expert, que é o furgãozinho ali da Peugeot. Tem também 208, tem também o 3008, inclusive a versão top deles ali, que a gente já fez teste no canal. Tem bastante coisa legal ali para você fazer test drive. E eu pergunto para você o que achou do C4 Cactus Fuel Pack, versão mais incrementada, intermediária. Eu digo para vocês, é um carro muito bacana. Se você quer um carro com essas características, que é um carro para o uso do dia a dia, ele entrega um desempenho honesto, não é nada sobrenatural, mas entrega um comportamento bacana. Tem multimídia, painelzinho digital, tem um porta-malas bem espaçoso, 320 litros dá conta do recado e sobra para levar 3, 4 pessoas. Lógico, você não vai levar uma casa ali atrás, mas você consegue levar bastante coisa. É um carro que não é tão visado para roubo, já falei isso na versão Shine, acaba trazendo um seguro mais barato. Manutenção desse carro aqui, a questão do conjunto mecânico zero, né? Não só um conjunto muito confiável, mas tem manutenção mais simples, né? No médio e longo prazo faz toda a diferença. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Se curtiu o conteúdo, quer receber novos vídeos, se inscreva no canal, assim você ajuda o canal a crescer e mostra pra gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos, João Carlos falando, falou!